E aí, pessoal, espero que estejam todos bem. Nessa aula, nós vamos dar continuidade, tá, aos temas que se referem à Guerra Fria. Vamos aí para a terceira parte. As ditaduras militares na América Latina. O contexto bipolar, onde o mundo ficou dividido para o lado soviético, comunista, e para o lado americano, capitalista, a gente vai ter aí esses dois polos, Então, com essa disputa por áreas de influência, exerceu grande impacto na América Latina, A América Latina não ia ficar de fora disso, principalmente após a Revolução Cubana, E o alinhamento da ilha caribenha, ou seja, Cuba, ao socialismo soviético. Então, a partir do momento que Cuba, se aliou à União Soviética, foi para o lado comunista, desprezando ali o seu vizinho Estados Unidos, aí eles falaram, opa, vamos ver o que está acontecendo na América Latina e não vamos deixar a influência soviética tomar conta dali. Então, há inúmeros exemplos de interferência dos Estados Unidos na política interna dos países latino-americanos. Claro, uma América Latina aqui, próxima aos Estados Unidos, logo abaixo do seu território, vizinha do México, não poderia perder toda a América Latina para o lado comunista. Então, os Estados Unidos ele vai intervir aí com vários fatores. Dentre eles, destaca-se o golpe que derrubou o governo nacionalista de Jacob Arbenz na Guatemala. Guatemala, país que é da América Central. Isso em 1953. Tá? O apoio ao golpe militar no Brasil, em 1964, apoiando ali a política brasileira para que o Brasil pudesse fortalecer cada vez mais os laços com os Estados Unidos. A contribuição decisiva para a derrubada do presidente socialista eleito no Chile, Salvador Allende, e, consequentemente, o auxílio à ditadura de Augusto Pinochet e o patrocínio à guerrilha dos Contras na Nicarágua, em oposição ao governo sandinista. E além dos 11 de setembro nos Estados Unidos, 11 de setembro de 2001, que ficou marcado pelo atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center, não é apenas o 11 de setembro mais famoso da história. Nós temos também aqui o nosso 11 de setembro, o 11 de setembro latino-americano, que é conhecido devido aos atentados terroristas nos Estados Unidos. Esse a gente já sabe. Agora, o 11 de setembro, ocorrido bem antes, em 1973, onde aviões militares sob o comando de Augusto Pinochet, no Chile, bombardearam prédios de rádio Corporación, assassinando o então presidente Salvador Allende. Aí sim era o início de um golpe militar em pleno Chile, na América do Sul. O Chile, que sempre teve como marca a estabilidade democrática, demorou diante de um golpe militar com o apoio do governo dos Estados Unidos. A problemática entre Allende e Estados Unidos envolveu o caráter ideológico do então presidente eleito, que se baseava em medidas mais próximas ao socialismo. Então a gente tem marcado aí na tela, nessa fotografia aqui antiga em preto e branco, o atentado de 11 de setembro de 1973, onde aviões militares, mandados por Augusto Pinochet, acabou assassinando aí Salvador Allende, que era o presidente do Chile até então, nesse bombardeio aí, ok? Tivemos também aí, na história, durante a Guerra Fria, as guerras civis na África, O processo de descolonização da África, um território, um continente, que teve ali uma mistura de colonizações, Cada país colonizou um pedacinho da África, um país da África. A gente sabe que o continente africano é um continente com repletos países, repleto de territórios diferenciados, e cada um desses foi colonizado por países, sobretudo países europeus, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, destacando-se na década de 60 e se desenvolvendo no mundo dominado pela Guerra Fria. A Guerra Fria ocorreu na África dessa forma, Foi um restígio ali desse conflito bipolar. Aliás, um fator que contribuiu para a descolonização africana foi a decadência das antigas potências coloniais dentro de um quadro de mudança da ordem mundial. Com a independência, no entanto, esses novos países foram tornando-se, por grande instabilidade política em razão dos constantes conflitos de origem étnica. A bipolaridade, como a gente sabe, um lado capitalista e um lado comunista, contribuiu para esses conflitos, pois as superpotências armaram grupos étnicos rivais em busca de ampliação ou manutenção de áreas de influência, colocaram um grupo contra o outro. Entre os diversos países cuja estabilidade política foi influenciada pela Guerra Fria, destaca-se o Congo, e dois países aí de língua portuguesa, Angola e Moçambique. Tá? O Congo viveu uma longa ditadura, apoiada pelos Estados Unidos da América, que impedia
que o país adotasse o modelo socialista, enquanto as duas antigas colônias portuguesas, Angola e Moçambique, vivenciaram longas guerras civis entre grupos simpatizantes do capitalismo e um outro grupo simpatizante do socialismo, né? Ficou aí territórios divididos. Já o Congo não, tá? O Congo não teve muito essa divisão. O Congo viveu uma longa ditadura que os Estados Unidos apoiou, né, para que o país não se tornasse socialista, ficasse do lado capitalista, né, do lado americano. E Angola e Moçambique, sim, esses sim tiveram essa divisão entre grupos que apoiavam o capitalismo e outros grupos que apoiavam o socialismo, né? Ficaram países ali meio que divididos. E lá na Indonésia, né, durante tudo acontecendo, né, ao mesmo tempo, na Indonésia ocorreu a Conferência de Bandung, tá? Uma conferência com a presença de 29 países asiáticos e também africanos, para debater preocupações comuns e coordenar posições no câmbio das relações internacionais, né? E diante desse quadro, né, mais uma vez aí entra a bipolaridade, o lado capitalista do mundo e o lado comunista do mundo, né? Considerado por vários líderes um elemento que impediu o desenvolvimento autônomo de muitos países, né? Aí, no caso, países africanos e países asiáticos também. A maior parte de ex-colônias, né, germinou a ideia de movimento dos não alinhados, defendendo independência em relação à política externa, né? Eles não queriam nem ficar do lado dos Estados Unidos e nem do lado soviético, eles queriam ter uma ideologia própria, né? Queriam ser independentes. E entre os dias 1º de setembro de 61, né, ocorreu na Iugoslávia a primeira conferência dos chefes de Estado e de governo de não alinhados, né? Isso do dia 1º ao dia 6 de setembro de 1961. Participaram do encontro, além do presidente iugoslavo Josip Broz Tito, personalidades de grande representatividade, como o presidente Nasser do Egito, né, na época os mandatários Sukarno da Indonésia, Zhou Enlai da China e Nehru da Índia. Tá? O movimento dos não alinhados, que não queriam nem ficar do lado soviético e nem do lado capitalista, foi determinante para o conceito de terceiro mundo. Né? E essa designação foi a existência de apenas dois caminhos no mundo da época, né? Que era um liderado pelos Estados Unidos, com a ideologia capitalista, e o outro, né, que era liderado pela União Soviética, né, pela Rússia, né, que representava o comunismo. Então, os não alinhados eram os países que queriam seguir uma independência, seguir um caminho que não estivesse de nenhum desses dois lados. E em meio a isso, né, chegou a acontecer a Unity Fruits e as ditaduras. Né? Durante o século XX, 1950, 60, 70, enfim, uma empresa que se destacou tornando-se a mais poderosa da América, né, que ao contrário do pensamento óbvio, a multifuncional norte-americana United Fruits não lucrou com a venda de armas ou suprimentos, mas sim por meio da produção de frutas, né? Sobretudo bananas. A empresa possuía tanta influência que, em dado momento, ela praticamente assegurava o monopólio na produção da fruta na América Latina. Ou seja, ela assegurou o monopólio da produção de bananas aqui na América Latina. Né? Mais uma vez, os Estados Unidos aí buscando sua hegemonia a qualquer custo. Esse rápido crescimento ocorreu em razão do apoio de governo de países subdesenvolvidos que viam na empresa uma chance de captação do capital externo, possibilitando um crescimento maior da economia interna. Então está aí United Fruits, né, colocando os Estados Unidos aí como o líder da produção de bananas na própria América Latina. Ok, pessoal? E, enfim, pessoal, chegamos ao fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Por que chegou a acabar, né? Quais foram os principais pontos que levaram ao fracasso, né? Ao ruir desse castelo, né? Que foi construído aí durante a Guerra Fria, que foi a União Soviética, né? Então, o comunismo soviético não proporcionou o bem-estar à população como eles haviam, né? Prometido, garantido, ou seja, o comunismo fracassou. Né? Eles não proporcionaram bem-estar como era, né, na teoria, a gente viu lá atrás, a base do comunismo era proporcionar esse bem-estar. Isso não aconteceu. A população estava muito descontente com a corrupção. A corrupção estava cada vez mais crescendo, né, em meio a todo esse aparato político, ideológico, econômico, né, sobretudo econômico. E aí, em 1945, Mikhail Gorbachev é eleito na União Soviética. Né, ele vai criar aí duas estratégias, uma estratégia econômica, que é a perestroika, e uma estratégia política, que é a glasnost. A gente vai ver ela já já. E em 1991,
tá? Aí no fim do século XX, né? Chega assim o fim da União Soviética e a criação da CEI, que eram as comunidades dos estados independentes, né? Para tentar se reerguer, tentar sair desse conflito, né? Tentar sair da União Soviética de uma forma mais digna, de uma forma não tão deteriorada, ok? E Boris Yeltsin assume a presidência da Rússia, né? Isso logo assim após o fim da União Soviética, né? Após o fim total da União Soviética, Boris Yeltsin assume a presidência da Rússia. Um pouco antes do fim da União Soviética, né, a gente vê aí de 1985 até 1991, exatamente quando acaba a União Soviética, né? Então, durante esse período aí na tela, a gente vê quem era Mikhail Gorbachev, né? Esse senhor aí, e foi ele que criou, tá? As estratégias, né, econômicas e políticas, respectivamente. A perestroika, que foi a reestruturação econômica, e a glasnost, transparência política interna e externa. Então a gente vê aí na tela as principais medidas da perestroika, né? Que foi o fim do monopólio do Estado sobre alguns setores, né? O monopólio do país, do governo sobre alguns setores do país, a permissão para a abertura de empresas privadas, né? Aí o país já está ganhando facetas capitalistas, né? Já está abrindo sua economia. Ou seja, quem diria, né, a Rússia, que liderava a União Soviética, agora está cedendo ao capitalismo americano, né, representado pelos Estados Unidos. A permissão para as empresas estrangeiras atuarem na indústria de bens de consumo e no comércio varejista. O estímulo à renovação tecnológica e à competitividade entre as empresas. Essas foram as medidas, as estratégias econômicas, ok? Perestroika, economia econômica. Já aqui nós temos as principais medidas das glasnost, tá? A medida das glasnost que foi uma estratégia política, tá? Aqui não tem a ver com economia, aqui é política, glasnost. Ou seja, presos políticos foram soltos, funcionários corruptos foram afastados e a censura sobre jornais e livros foi suspensa, né? Então a gente vai ter aqui uma democratização da política russa, né? Da União Soviética no caso, né? Tentativas de democratizar, né, o que antes era um comunismo bastante fechado. E com essas informações, pessoal, a gente vai terminar a aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloque no post. Até um próximo encontro, uma aula. Um abraço para vocês.